Nem tudo sai como a gente quer. Mas a Bíblia diz que até quando algo ruim acontece, essa coisa ruim que aconteceu, ela vai cooperar para o meu bem. No domingo, à noite, quando minha filha foi dormir, ela pegou o livrinho aqui, a Bíblia infantil, e ela pediu para eu contar uma história. E foi uma história muito pertinente para aquele domingo, onde aconteceu o segundo turno das eleições. E a história de Elias, ela casa perfeitamente com esse momento em que o país está vivendo. Porque é um momento de incertezas. Tudo pode dar certo, como tudo pode dar errado. E enquanto eu lia no livrinho a história que ela pediu, o Senhor foi ministrando grandes coisas ao meu coração. E a minha alma ficou em paz. Aquele domingo ficou diferente depois dessa história. E é isso que eu vim fazer aqui, eu vim compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 17. Conta que Elias era profeta. E naquele tempo, quem governava era o rei Acabe. Alguns reis de Israel eram bons, como Davi, mas outros eram maus, como Saul, como o próprio Acabe. E a Bíblia vem contando aqui, em 1 Reis 17, que Acabe era um homem mau. Era um governo mau. E aqui nessa história conta que, de repente, ele cisma com a cara de Elias. E começa a perseguir Elias. Só que o Senhor entrou com providência. É sempre assim, né? É sempre assim. E o Senhor disse para Elias o seguinte: olha, Elias, foge desse homem. Vai lá para o outro lado do rio Jordão. E fica ali até eu mandar. E Elias, como um profeta obediente, Elias foi. E ele se estabeleceu ali, junto ao Jordão. Ali, ele bebia água direto do córrego. Mas não tinha o que comer. Só que a Bíblia conta que os corvos diariamente levavam para ele alimento. Você tem noção disso? Ele bebia a água do ribeiro ali, do córrego. Mas os pássaros levavam alimento para ele todos os dias. E aconteceu isso durante muito tempo. Elias, obedecendo ao Senhor, ficou estabelecido ali, até a segunda ordem. E a Bíblia conta que os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde. Pão e carne. Só que depois de um tempo, o córrego secou. A água acabou, porque não caía chuva sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor a Elias, mandando ele se mexer, mandando ele se movimentar, mandando ele sair daquela geografia, mandando ele migrar para outro local. E Elias novamente obedece. E o Senhor falou para ele: vai morar lá na aldeia de Sarepta, porque ali mora uma viúva, e essa viúva vai alimentar você. E o Senhor fala para Elias: olha, eu já dei a ela as minhas instruções. E Elias foi, Elias se movimentou, Elias mudou de geografia. E quando chegou às portas da cidade, ele avistou a viúva. Ela estava apanhando lenha, gravetos, para fazer fogo. E ele pediu água. E além de água, ele falou: olha, traz para mim também um pedaço de pão. E a viúva fala: olha, profeta, não tem nada. Eu tenho um resto de farinha e tenho um resto de azeite, que é para eu fazer um pão aqui, um pedaço de bolo, de qualquer coisa aqui, para eu e meu filho comer. E depois disso não tem mais nada, nós vamos morrer de fome, não tem mais nada. E aí o profeta fala para ela, Elias fala para ela: olha, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro você vai fazer um pedaço de pão para mim e trazer para eu comer. Depois faça algo para você e seu filho. Às vezes é muito difícil a gente ter fé e crer na palavra do Senhor. Às vezes é muito difícil a gente andar em obediência. Só que a Bíblia conta que aquela viúva creu. E ela fez. E Elias continuou, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu não sei se você entendeu bem o que estava acontecendo aqui nessa história, mas havia fome em Israel. Fome. Eu não sei se você entendeu bem, mas aquela viúva e seu filho já não tinham mais nada para comer. Não chovia. E agora, Elias fala para aquela mulher o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele continuou sendo Deus. No período de seca, no período de fome, no período de miséria que estava vindo sobre Israel. Ele continuou sendo Deus. Naquela época, quem governava era um homem mau chamado Acabe. Mas ele continuava sendo Deus de Israel. Naquele momento, naquela fase da história, Acabe governava Israel. Mas Deus continuou sendo o Deus de Israel. E Elias olha para aquela mulher e fala: olha, obedece a palavra do Senhor, porque Deus está mandando dizer para você que a farinha não vai acabar da sua vasilha. O azeite que está na vasilha também não faltará até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Isso significa que você vai usar e não vai acabar.
Você vai fazer o bolo pra mim, você vai fazer o pão pra você. O menino vai comer, eu vou comer, você vai comer, nós vamos 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 comer. Até o dia que Deus mandar chover. Não vai faltar. E a Bíblia conta que realmente a mulher fez como Elias disse. E ela usava farinha e a vasilha estava cheia de farinha. Ela usava azeite e a vasilha continuava cheia de azeite. Queridos, eu iniciei essa mensagem, esse assunto, esse conteúdo, esse banquete espiritual de hoje, dizendo que nem tudo sai como a gente quer. Mas a Bíblia diz que até quando algo ruim acontece, isso vai cooperar para o meu bem. Elias foi alimentado ali diariamente por corvos, com carne e pão, junto ao ribeiro. Não foi Acabe que colocou comida na mão de Elias. Não foi o governo que colocou comida na mão de Elias. Não foi o governo de Acabe que colocou comida na mesa da viúva e do seu filho. Foi o Deus de Israel. Eu fico sinceramente chocada quando alguém fala, porque no governo tal a gente comia, no governo tal a gente... Não! Esse tipo de fala descredibiliza, tira o crédito de Deus, porque é o Senhor que provê o alimento na sua casa, não é o governo A ou B, não é a direita ou a esquerda que alimenta a sua família, é o Deus de Israel. E a Bíblia conta que quando os corvos pararam de ir até Elias lá no ribeiro, quando os corvos pararam de levar comida, ele entendeu que era hora de se movimentar geograficamente. Ele recebeu orientação do céu para se locomover, para sair dali. E o Senhor falou para ele, vai até a viúva, lá em Sarepta. Você tem que entender que Deus é um Deus de estações. E às vezes ele vai usar um cenário completamente desfavorável, crítico. Quando a gente olha para o Brasil hoje, parece que tem uma nuvem preta em cima do Brasil. Parece que a terra está em trevas, parece que nós estamos de luto. Um misto de incertezas, de inseguranças está rondando o nosso coração. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que reis passam, governos passam, mas o Senhor permanece. O Deus de Israel não sai da cadeira. Ele está sentado no trono e é um trono que não tem sucessor. É ele e pronto. Quem cuida de mim é o Senhor. E se precisar mandar corvos de novo para vir alimentar minha casa, meus filhos, para sustentar minha família, ele vai fazer. Ele não muda. Para de olhar para o ribeiro que secou. Para de olhar para a provação. Olha para Jesus. Para de olhar para o corvo que não está vindo mais até você. Para de olhar para aquilo que foi e nunca mais voltou. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. E não se perca nas distrações. Cuidado com as distrações. Cuidado com a internet. Cuidado com a TV, os noticiários. Cuidado com esse excesso de informação, porque isso tudo, às vezes, pode estar te distraindo. E você vai perder a orientação de Deus quando Ele falar para você, se mexa, se movimente. Nunca houve uma geração tão distraída quanto a nossa. Um simples celular na mão, ele pode detonar com 4, 5, 6 horas do nosso dia. E a gente vai perder os sinais de Deus. Talvez eu fale para alguém que está preocupado demais, ansioso demais com o que está por vir. Mas eu diria que esse excesso de ansiedade, esse excesso de preocupação, talvez seja falta de confiança no Senhor, no Deus de Israel. Que cuida não apenas de mim e da minha casa, mas cuida de você, cuida da sua casa, cuida do Brasil, cuida das famílias do Brasil. Porque quando ele olha para a terra, ele vê filhos. Talvez agora seja o momento de você olhar para Deus, de orar para Deus e perguntar, Senhor, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo diante disso que está acontecendo? Qual é o próximo passo? O que o Senhor reservou para a minha vida, para este tempo atual? Eu não quero ficar parada esperando, acomodada, eu não quero ficar esperando o apocalipse acontecer, eu não quero ficar parada, acomodada, esperando que o Senhor venha, mas eu quero me mexer. Mas eu quero me mexer debaixo da tua orientação. Olha assim, e você vai ver Deus se movendo na sua vida, Deus te dando instrução, direcionamento. Pare de ver coisas negativas em tudo, porque assim o ser humano ele vai perdendo várias oportunidades. Se você for para a Bíblia, você vai ver inúmeras histórias de manifestações de Deus em períodos críticos, em governos às vezes terríveis. Se você está participando junto comigo da série Mulheres de Quarto, você aprendeu em um dos episódios que Herodes tentou matar Jesus de todo jeito. E ele conseguiu? Obviamente que não. Faraó tentou matar Moisés de todo jeito. E ele conseguiu? Obviamente que não, porque quando Deus tem um plano, o homem, ainda que o governo seja mau, ele nunca vai conseguir frustrar os planos de Deus. Tudo que o Senhor planeja vai se cumprir. Mas o povo de Deus, em vários momentos da Bíblia, ele também sofreu. Sofreu perseguições religiosas, sofreu de fome, sofreu de várias coisas. Mas ele continuou sendo Deus. O seu coração, ele tem que estar firmado no Senhor, unicamente. Tem alguém me perseguindo? Tem alguém querendo me prejudicar? Não tem problema. Não perca o seu tempo, não perca o seu sono por causa de nada disso. Porque a presença de Deus na sua vida é o que importa. Se Deus for o seu juiz, se Deus for o seu governo, se Deus estiver sobre todas as coisas na sua vida, tudo que vem depois não é tão importante assim.
Eu tenho visto muito na internet pessoas que estão brigando, rebatendo, devolvendo ofensas. Queridos, isso só dá ousadia para o diabo tirar a coisa mais preciosa da sua vida, que é o tempo de qualidade que você tem com Deus, com a sua família. Tempo que você poderia estar caminhando sob a direção de Deus, talvez se movendo geograficamente, talvez fazendo coisas ali debaixo da orientação de Deus, mas você está perdendo tempo com pessoas que não vão edificar, que não vão fazer você crescer em nenhuma área da sua vida. Para. É tempo de parar, é tempo de analisar. Se a Bíblia me ensina que Deus não muda, o mesmo Deus que fez maravilhas no passado, mesmo sob pressão, mesmo sobre um governo com características A ou B, ele não vai deixar de ser Deus nunca. O problema é que as desilusões, às vezes, elas são uma armadilha de Satanás para te tirar do propósito. Você olha ao seu redor e vê tanta coisa errada que te deixa enojado. Enojado das pessoas, enojado da política, enojado da rede social, enojado de várias coisas. Você vê, às vezes, escândalos, corrupção, falsos testemunhos. Estamos participando hoje de um verdadeiro caos político. A gente, às vezes, olha e a gente para de acreditar nas pessoas. Porque as desilusões, elas são uma arma de Satanás para tirar os nossos olhos do que realmente importa. E para quem manuseia, para quem lê a Bíblia, sabe que o conselho bíblico é: não confie cegamente nas pessoas. Independente de ser um governo da direita ou da esquerda, não confie cegamente nas pessoas. E às vezes o irmão, a irmã, o crente aposta ali todas as suas fichas em alguém ou alguma coisa ou em algum governo. Mas se frustra. Porque o homem vai falhar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. Guarda o teu chamado, guarda o teu propósito. Cuidado com as distrações. Vão fazer você se perder no meio do caminho. A Bíblia diz que os justos, eles vão florescer como uma palmeira. Não tenha medo dos opositores, dos que se opõem à sua fé, dos que se opõem à sua família, por exemplo. As distrações, elas atrasam o nosso progresso. Talvez a gente já deveria estar anos-luz na frente. Mas como o diabo conseguiu tirar os nossos olhos, né, do foco, a gente talvez está onde está hoje. A primeira coisa que Deus criou, isso você vai lá em Gênesis. A primeira coisa que Deus criou foi a família. O primeiro ato de governar é na família. Lá em Gênesis 18 e 19, vai anotando aí porque eu vou mencionar algumas palavras. Deus escolhe Abraão justamente porque ele deveria ensinar para sua descendência a maneira certa de se comportar. A família é o seu maior tesouro, ainda que você tenha construído coisas grandiosas e valiosas nessa terra. É na família que você recebeu o chamado para governar. A autoridade do país, ela não manda dentro da minha casa. O governo atual, os governos futuros, o que está no porvir, ninguém manda dentro da minha casa. Quem me deu autoridade para governar dentro da minha casa sou eu. Deus deu autoridade para os pais. E agora eu quero falar para os filhos. Aprendam a amar e honrar os seus pais. Cuide e ame-os, porque eles dariam a vida por vocês. Dá uma olhada para o Brasil, como está a situação do Brasil hoje. Não precisa pensar muito. O que você tem de mais precioso e real e verdadeiro é a sua família. Cuide e governe dentro da sua casa. Pais, lutem pelos seus filhos. As ideologias mundanas, elas não prezam mais pela família. Muito pelo contrário, eles incentivam a rebeldia e a discórdia no lar. O diabo vai jogar pesado para fazer abismos e separações dentro das nossas casas. Só que a Bíblia diz que os nossos filhos são uma herança, uma dádiva de Deus. Eles são do Senhor. E eles estão conosco por uma herança, por um tempo que só Deus sabe qual é. Mas enquanto eles estão debaixo da nossa asa, o governo é nosso, dentro das nossas casas. Crie seus filhos para o Senhor, para que você divida com Deus o peso dessa conta. Para que você divida com Deus o peso da criação deles. Mais do que nunca é tempo de nós orarmos: Senhor, nossos filhos são teus, então vem dividir essa responsabilidade comigo. Esse peso de ser mãe, esse peso de ser pai, vem dividir isso comigo, porque o mundo está cada dia pior. Me ensina, vem dividir comigo o ensino, vem dividir comigo o corrigir, vem dividir comigo, Deus, o repreender da maneira certa. Me ajuda. O governo dentro da minha casa, ele é meu. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito, ninguém tem voz dentro da minha casa. Casados, lutem pelo casamento de vocês. Tem muita gente que só percebe o valor da família quando perde o casamento, quando se separa, quando se divorcia. E o problema é que tem gente que acorda tarde. Marido, ame a sua esposa, ela precisa se sentir segura ao seu lado, ainda que o país esteja quebrado, regaçado. Vocês, marido, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Foi Deus que deu essa responsabilidade para vocês. A esposa, os filhos, eles precisam se sentir protegidos, seguro, perto de vocês. Eles precisam saber que se precisar, vocês homens, vocês morrem pela família.
É assim que Jesus trata a sua igreja, a ponto de dar a vida por ela. A esposa que se sente segura ao lado do marido, ela tem estabilidade física e emocional. Você já viu uma mulher sem estabilidade emocional por aí? Muito facilmente tem problema no relacionamento. A sua esposa é uma joia que você tem que cuidar. Mas mulheres, vocês também precisam honrar os seus maridos. Cuidado com as palavras negativas, as palavras de impacto. Agradeça, diga palavras de gratidão. Mesmo que o marido trouxer poucos resultados para a família. A honra, ela deixa o homem em estado de vigor. Por favor, não deixa ninguém mandar dentro da sua casa. Nem a sogra, nem a igreja, nem o governo, nem os parentes, nem ninguém. O governo de uma casa é do casal. Foi o Senhor quem estabeleceu isso. O país pode estar um caos, mas o seu lar tem que ser um pedacinho do céu. Lutem pelas famílias de vocês. Lutem pela salvação uns dos outros. Esposa, luta pela salvação do seu marido, dos seus filhos. Marido, luta pela salvação da sua esposa e dos seus filhos. A palavra do Senhor diz que se você crer, a salvação ela vai chegar até você e toda a sua casa. Luta em oração pela sua família. Mas luta também pela sua mente. Porque o livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: da sua mente depende toda a sua vida. Nós precisamos diariamente transformar nossa mente, transformar nossos pensamentos, renovar nossa mentalidade através da palavra de Deus. Quanto tempo você passa com a palavra de Deus aberta? Nós precisamos nos submeter a Deus, conhecer a Deus mais de perto. Às vezes nós não passamos de religiosos alienados de Deus. E isso é muito grave. Isso é muito sério. Porque a pior coisa é você ser esse religioso alienado de Deus. Essa pessoa que frequenta o culto, essa pessoa que lê a Bíblia, mas assim tá alienado, totalmente longe de Deus. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, ter nossa mente renovada. O conhecimento verdadeiro de quem Deus é. E aqui fica uma pergunta, né? Até onde a sua mente foi renovada? Quem você é quando ninguém tá vendo? Que tipo de palavras você fala? Como são as suas conversas na rede social? Quantas horas por dia você tá lendo a Bíblia e orando? Que tipo de influência você é para outras pessoas? Será que quando você abre a sua boca, você só diminui e oprime as pessoas? Ou será que dos seus lábios saem palavras benevolentes o tempo inteiro? Será que você perdoou quem te ofendeu? Ou você ainda está guardando mágoa e rancor de alguém? Isso tudo vai te sinalizar se a sua mente foi renovada ou não. Mesmo que você esteja vivendo uma bagunça hoje, mesmo que você esteja vivendo num mundo bagunçado, num país bagunçado, numa fase turbulenta da história da humanidade, Deus pode mudar a sua mente. E através da sua mente renovada, você vai ter uma visão diferente das coisas. Deus pode mudar esse cenário, Deus pode mudar a minha vida, Deus pode mudar a realidade da minha casa, do meu casamento, Deus pode mudar a minha história, Deus pode mudar a história do Brasil. Só que você tem que se lembrar que Paulo, antes de ter uma mente renovada, ele só machucava, ofendia e oprimia as pessoas. Mas quando Deus renovou a mente daquele homem, ele passou a defender a verdade, defender o evangelho. Ele se tornou um grande pregador. E agora ele era capaz de até morrer por Deus. Ele proferia palavras de esperança. Mesmo estando na prisão, ele via e profetizava vitórias, não só para ele, mas para a igreja de Deus na terra. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ainda que nós estejamos vendo, vivendo e participando de um caos, a nossa família ela tem que estar protegida. Porque a maior parte das bênçãos de Deus relatadas na Bíblia, elas começaram com uma família. Muitas bênçãos de Deus elas vão chegar na sua vida a partir do momento que você estiver cuidando direito da sua família. Às vezes bênçãos financeiras, bênçãos sexuais, descendentes, né, os filhos. Proteja a sua família. No mundo espiritual existe uma diferença muito grande entre ter uma mente religiosa e ter uma mente espiritual. São coisas completamente diferentes. Porque toda pessoa que ainda não tem a mente renovada em Jesus, ela se acha vítima de tudo e de todos. Ela se acha vítima do sistema, ela se acha vítima do governo, ela se acha vítima da pressão social, ela se acha vítima do caos político, ela se acha vítima de tudo e de todos. Só que você se esquece que Daniel e seus amigos, eles foram levados como escravos para a Babilônia. Mas eles nunca tiveram mentalidade de escravos. Eu vou repetir isso porque você tem que gravar isso na sua cabeça. Daniel e seus amigos, eles foram levados como escravos para a Babilônia. Mas eles nunca tiveram mentalidade de escravos. Não interessa quem está no poder. Não interessa quem vai estar no poder durante os próximos anos. O seu relacionamento com Deus, ele vai fazer você ter uma mente de altíssimo nível. Inteligência e sabedoria em altíssimo grau. E a Bíblia conta que esses moços, né, Daniel e seus amigos, eles tinham essa mente de altíssimo nível. A inteligência deles era maior que
todos da Babilônia. Era um grau superior. E eles foram homens vitoriosos. Eles se destacaram em tudo. E o cenário a qual eles estavam inseridos era completamente desfavorável. Quando Deus te leva para algum lugar, Ele pode usar a sua mente para transformar um reino. Ele pode usar a sua influência para transformar um reino. Assim foi com José do Egito também. Lembra dessa história? Ele tinha uma mente diferente. Ele não ia junto com a boiada. A boiada estava andando para o lado. José do Egito estava com a mentalidade mandando ele para outro lado muito diferente. Existe um risco, um perigo muito grande de eu seguir a boiada. Ele também foi levado como escravo. Mas porque ele tinha uma mente transformada por Deus, ele se destacou em absolutamente tudo. Ele só tinha visões com dom de interpretação de sonhos, porque Deus havia transformado a mente dele. Agora é a sua vez. Porque Deus, ele quer ter uma história particular com você. Mas antes é necessário renovar a sua mente. Trabalhe em cima disso. Trabalhe em cima disso. Porque ainda que nós sejamos levados a lugares e situações extremamente terríveis, se você tiver a mente renovada, haverá um poder sobrenatural de Deus em tudo que você fizer. Você vai ser visto, vai ser lembrado, vai ser requisitado, você vai ser solicitado. Lembra de Elias? Acabe estava no poder. Acabe não era um homem segundo o coração de Deus. Acabe não tinha sabedoria alguma no seu governo. Veio uma grande fome sobre a terra. A situação ficou crítica, o trem ficou feio. Elias nunca foi abandonado. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Talvez Deus vai usar todo esse cenário, esse caos que está hoje na terra, no Brasil. Porque isso faz parte do plano, do projeto que Deus tem para você. Talvez isso faz parte de onde Deus quer te levar. Jesus ensina muito sobre as sementes. E a nossa mente, ela é um campo em que certos tipos de semente precisa ser plantada. Mas eu tenho que cuidar da minha mente como um solo. Eu tenho que cuidar da minha mente como um solo. Eu tenho que preparar a minha mente para ser um solo fértil e germinar sementes específicas. Para de assistir porcaria na televisão. Para de acumular lixo emocional na sua cabeça. Talvez Deus vai usar este cenário desfavorável para fazer uma virada na sua história. Mas para isso você precisa ser uma pessoa ajustada na fé. Para que Deus possa te acompanhar proporcionalmente ao crescimento que você quer na sua vida. Quando Jesus estava ali na cruz, a Bíblia conta que o seu corpo, ele suava, descia um suor com gotas de sangue. Mas a mente de Jesus era sadia. O corpo de Jesus queria parar por ali, mas a mente de Jesus, por estar em conexão direta com o Pai, ele falou o seguinte: Senhor, faça a tua vontade. Porque Jesus sabia quem é o Deus de Israel. Quem está sentado no trono. Jesus sabia que não tem sucessor. Que de 4 em 4 anos ele não sai do poder. Ele não sai do governo. Talvez agora seja o momento do povo de Deus falar: Senhor, faça a tua vontade. Você compreende a importância de você proteger a sua mente e ter muito cuidado com as distrações. Jesus, desde pequeno, ele foi protegido por Maria e José. Mas os seus pais não esconderam Jesus dentro de uma caverna. Eles ensinaram Jesus a proteger a sua mente. E é isso que você precisa ensinar os seus filhos. Eles vão ver por aí coisas terríveis acontecendo. Eles vão ouvir palavras e mensagens terríveis. O inimigo de Deus, ele não brinca em serviço. Mas a pergunta que eu faço para você é: como está a sua família? O que você está ensinando dentro de casa? Como está o emocional dos seus filhos? Como está a mente dos seus filhos? Infelizmente, nós não vamos poder colocar nossos filhos numa bolha ou dentro de uma caverna e esperar esses tempos difíceis passarem até que Jesus venha. Nós precisamos treinar os nossos filhos dentro de casa, porque dentro de casa o governo é nosso, sob orientação de Deus. Paulo disse que nós não podemos ser crianças a vida inteira. Nós precisamos amadurecer no espírito, aprender a discernir as coisas espirituais. Nem toda porta que se abre na nossa vida é Deus. O diabo também abre portas e nós precisamos ter discernimento espiritual para entender quem está por trás de cada porta. Esteja espiritualmente protegido. Cuidado com o seu emocional. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem dominado os seus pensamentos. Cuidado com aquilo que tem tirado o seu sono. Porque enquanto essas coisas estão roubando a cena,
O inimigo está procurando brechas para entrar com força na sua casa e detonar com a sua família, com a criação dos seus filhos, com o emocional de vocês. Cuidado. A maioria de nós quer fazer a nossa vontade. Mas é apenas fazendo a vontade de Deus que nós vamos proteger o nosso espírito. E a Bíblia nos diz que é necessário nascer de novo. Nascer de novo, passar pelo novo nascimento. É o batismo. E depois do batismo, crescer. Não dá pra ficar no leitinho sempre, lendo só salmos a vida inteira. Eu tenho que partir para águas profundas. Lembra de Ezequiel? À medida que você vai entrando no rio, a água não fica só na canela. Ela vai subindo, vai subindo. Daqui a pouco tá na cintura, daqui a pouco tá no pescoço, daqui a pouco você tá mergulhado dentro da água. Crescer nas coisas de Deus, fortalecer o seu espírito com alimento sólido, fortalecer sua família com alimento sólido, informações maiores, conhecimento, oração, leitura da Bíblia. O culto familiar, isso é tão importante, isso fortalece tanto a família. E por que às vezes nós negligenciamos isso? Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter uma vida de oração, de adoração, de jejum, de leitura da Bíblia. Essas são as maiores leis espirituais. Ninguém jamais vai roubar as suas experiências com Deus, seja num momento crítico, de tempestade, ou seja na bonança. Seja quando tudo tá dando certo no país, crescimento do PIB, crescimento da economia, ou seja no caos. Não interessa. Ninguém vai roubar as suas experiências com Deus. E às vezes vai ser necessário um ambiente de caos para que eu cresça em Deus, para que a minha família cresça em Deus. O povo de Deus sempre andou sob pressão, mas eu nunca vi de capa a capa o povo de Deus sendo desamparado. Deus é um Deus dinâmico. Deus é um Deus de crescimento. Deus é um Deus que se move. É um Deus de estações. Esteja atento ao que Deus quer de você neste tempo. Se for preciso se movimentar, se movimente, mas sobre a voz de Deus. Se mova pela voz de Deus. Um novo tempo vem por aí. Uma nova temporada, uma nova estação da nossa vida. Mas nós precisamos ser pessoas abençoadoras nessa terra. Nós precisamos deixar um legado, a começar dentro da nossa casa. Nós precisamos deixar frutos. Os livros, eles vão registrar o que está acontecendo na história do Brasil. Dali a alguns anos, nossos filhos vão ter acesso a esses livros na escola. Mas que tipo de livro nós temos construído diariamente com as nossas histórias em família, com as nossas histórias pessoais e familiares com Deus? Isso tem que ser mais interessante do que o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós precisamos ensinar nossos filhos, mas dando o exemplo. Ninguém governa dentro da minha casa. Aqui quem governa sou eu, com a autoridade que Deus me deu enquanto mãe. Aqui o presidente não tem voz. O governador não tem voz. O prefeito não tem voz. Aqui dentro só fala a minha voz e a voz de Deus. Ganhe almas para Jesus. As pessoas estão sedentas. Guarda o teu coração. Cuidado com as distrações. Cuide da sua família. E acima de tudo, ande com Deus. Ouça a voz de Deus. Não é um momento para a gente caminhar. É momento da gente voar como a águia. Não é tempo mais de miar como um gato. É tempo de rugir como um leão. Porque o que nós mais vemos por aí são pessoas defendendo a pátria, mas pessoas extremamente covardes que não defendem a sua própria família. Pessoas que vão pra rua defender a direita ou a esquerda, mas são pessoas covardes que não defendem os seus filhos, os seus próprios filhos. Eles têm se tornado presas fáceis para Satanás. Pessoas covardes que botam a cara na internet para defender a nação e a bandeira brasileira, mas dentro de casa os filhos ficam jogados. Dentro de casa os filhos não têm uma oração com o pai e a mãe. Adianta você matar ou morrer pela nação brasileira, defendendo a bandeira brasileira, se você está perdendo a sua família para Satanás? Adianta o quê? Vai cuidar do que realmente importa. Depois que a sua família estiver protegida e guardada em Deus, depois que você ensinar os seus filhos quem eles são em Deus, depois de você proteger a mente dos seus filhos, o emocional dos seus filhos em Deus, aí vai defender a bandeira. Aí vai pra rua defender. Porque daqui a pouco Jesus aparece. Daqui a pouco Jesus volta. E você ter defendido a nação não vai adiantar muita coisa. A Bíblia fala que reis sentam no trono, reis saem do trono. Governos se assentam no trono, governos vão sair do trono. Mas o governo de Deus, ele é eterno, ele é para sempre. A sua família, você vai ter que apresentar ela diante de Deus. E se um dos seus filhos se perder, porque você foi negligente, porque você se preocupou demais com a sua pátria e esqueceu dos seus filhos, isso vai ser cobrado diante de Deus.
A história de Elias, que a minha filha me pediu no domingo, depois das eleições do segundo turno. Ela nunca fez tanto sentido pra mim. Em todos os meus 33 anos de cristianismos. Ela nunca fez tanto sentido pra mim como agora. Porque aconteça o que acontecer, no Brasil e no mundo, a minha pátria é a minha família. Por ela. E para ela, eu vou viver. Que Deus nos abençoe.